Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos a essa live aqui, que vai ajudar você a economizar tempo. Hoje é minha estreia no Instagram, é a primeira live que eu estou fazendo no Instagram, e eu estou aqui para mostrar para vocês essa série que eu já estou criando, que eu já estou fazendo há algum tempo, para mostrar como ter mais tempo com o método 24+, que significa mais horas no seu dia, todos os dias, né? Eu sou a Raiceles e o tema de hoje é a razão das pessoas não terem tempo. Alguns dias atrás eu já fiz uma live sobre esse assunto, quem ainda não viu, depois eu vou disponibilizar essa live nos meus canais para vocês poderem acompanhar. Então, sobre o assunto de hoje, voltando ao assunto de hoje, você já se sentiu sufocado com a sua rotina do dia a dia? Quem nunca, né? Pois é, muitas vezes, ou quase sempre, né, um dos principais vilões de tempo é a rotina. É aquela rotina que não atende às nossas expectativas. Só para ter uma ideia, quando aceitamos indiscriminadamente, né, tudo que as outras pessoas pedem para a gente, sabe aquela pessoa que não sabe dizer não para um convite, né? Tudo que te chamam para fazer, você aceita, e quando você vê, você está com um monte de compromisso e está conflitando ali um compromisso com outro, e depois não se vê, não consegue atender tudo que fez de compromisso com as pessoas, fica um pouco frustrado ali, é bem chato isso. Isso é uma situação quando a gente não diz não para todos os convites. E também quando a gente não diz não para favores, né? A questão que a gente, muitas vezes, a gente perde um pouco a assertividade quando a gente está muito concentrado em algumas áreas da nossa vida e a gente perde um pouco a assertividade em outras áreas, e aí quando alguém pede um favor para você, mesmo que aquele favor sacrifique você de alguma forma, como você já disse sim, fica difícil você não cumprir com o que você prometeu para alguém, né? E às vezes existem situações, é como se alguém te pediu um favor que toma tanto o seu tempo que você não consegue fazer sua própria entrega lá no final, né? Às vezes é complicado, né? Então, assim, quando tem outra situação que a rotina da gente implica bastante, que é quando a gente acumula mais funções e responsabilidades que a gente poderia acumular. Quando a gente quer as coisas, uma coisa é quando alguém te pede, a diferença disso para o anterior, é que no anterior é quando você aceita tudo que te pedem para fazer, seja convite ou seja favor. Essa segunda situação, quando a gente acumula muita responsabilidade, geralmente é algo que a gente quer. Quem nunca se viu assim? Eu entrei eu vou aprender a fazer um instrumento, tocar um instrumento, eu vou me matricular na academia, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer um curso extra, não sei das contas, que eu tenho vontade de fazer, e eu acabo enchendo tanto a minha agenda que não sobra espaço para eu descansar, para eu respirar. São coisas que eu realmente queria fazer, eu queria fazer tudo aquilo, mas quando eu coloco tudo aquilo junto de uma vez, no mesmo período, às vezes eu não consigo mesmo organizar de uma forma que eu consiga realizar tudo aquilo. Às vezes eu não tenho realmente tempo para fazer tudo aquilo, né? Então, assim, essa é a primeira parte, né? Que é identificar, né? E poder olhar e dizer assim, não, olha, eu já acumulei função demais com isso. E tanto na parte de lazer, né? Que é o excesso de compromisso que a gente coloca no dia a dia, né? Que é isso, você vai fazer natação, academia, música, judô,
Aí, quando você vê, você não tem tempo para fazer mais nada. Uma coisa que era para ser um lazer passa a ser uma obrigação. E outra coisa é quando você também faz excesso de curso e treinamento, que aí é mais voltado para o trabalho, né? Quando você começa, coloca muito curso técnico no seu dia a dia, aí você começa a fazer um curso de especialização, um curso de gerenciamento, um curso disso, um curso daquilo, e quando você vê, cadê o tempo? Acabou. Você sai para trabalhar ou para estudar, né, fazer faculdade, dependendo da sua situação, você sai de manhã em casa, chega à noite só na hora de tomar banho e dormir e acabou o dia. É isso, né? E você acaba chegando no fim de semana, às vezes aquele fim de semana que era para você descansar, que era para você aproveitar, você está tão exausto, tão acabado, que você não consegue produzir, você não consegue fazer nada de lazer, você não consegue, às vezes, nem sequer descansar direito, né? Oi, gente, oi para vocês. Então, seguindo aqui. Aí, não vale dizer que você está sem tempo quando, na verdade, você está procrastinando. Procrastinar não tem nada a ver com não ter tempo, viu, gente? Dizer que você não pode realizar um compromisso por conta de outro que você já tem. Mas, na verdade, você está deixando ele para a última hora e, às vezes, fica até dias sem fazer nada, né? Muitas vezes a pessoa se encontra nessa situação, eu tenho que entregar tal tarefa, tal atividade, eu tenho que fazer tal coisa, mas ela demora tanto a realizar, ela fica procrastinando, ela joga isso para frente, e aí quando ela, todo aquele espaço de tempo que ela demorou para realizar aquilo que ela precisava, ela poderia ter realizado umas 3 ou 4 coisas a mais aí. Isso daí não é faltar tempo, isso daí é falta de gerenciar melhor o tempo, né? Se eu consigo encaixar tantas atividades e eu tenho um prazo X, ou eu pego e já faço de uma vez aquela tarefa que eu tenho alguns dias para executar, ou eu posso sim encaixar algumas outras tarefas no meio do caminho, né? Isso não é falta de tempo. E também tem, só olhando aqui, gente, que eu estou seguindo um cronograma, e esse conteúdo também não é para aqueles que acham que falta de tempo é sinônimo de status, viu? Porque quem quer continuar como está, se uma pessoa tem a agenda dela lotada, que ela não consegue 1 hora do dia dela para realizar as coisas que ela gosta de fazer, para ter o lazer dela, se ela enche a boca para falar que a agenda está lotada e acha isso legal, isso daí não considero que uma pessoa está realmente sem tempo, porque ela gosta o objetivo dela é esse. Então, quem quer continuar como está, tipo, daqui a 10 anos, e não vai ter nenhuma história interessante para contar, não vai ter nem, sabe, pode acontecer daqui a 10 anos. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, daqui a 10 anos, eu vou ter feito aquela viagem que eu queria, eu vou ter comprado algo que eu queria, eu vou ter feito o passeio que eu gostaria de ter feito. Oi, Regis. Eu vou ter feito tudo aquilo que eu gostaria de fazer se eu continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo hoje, se eu continuar com a minha agenda como ela está hoje. Eu vou conseguir realizar as coisas que eu quero realizar? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa muito observar. Se você realmente quer mudar esse jogo, eu vou te dar uma dica de ouro agora. É tão simples, gente, que parece fácil. Só parece, viu? Criar uma agenda de rotina semanal e descobrir
como você pode otimizar o seu dia. Parece fácil, mas não é, viu? Você precisa marcar as atividades diárias que você faz, você precisa marcar ela cada uma de acordo com cada cor, de acordo com cada tipo de tempo que você tem. Você tem 5 tipos de tempo diferente que você usa durante seu dia, você pode não perceber, mas você tem 5 tipos de tempo diferente. Você não conhece esses tipos de tempo? Eu vou te falar eles aqui. É o tempo de socialização, o tempo de recreação, o tempo de produção, o tempo de transporte e o tempo de solitude, né? São esses os 5 tempos que você usa no seu dia. Você pode até não perceber, mas você tem cada um desses dias você, às vezes, tem sobreposição. Às vezes você... Desculpa aqui, gente. Você, às vezes, tem sobreposição de tempos. Você tem um tempo que você usa, que ele é classificado como mais de um tipo, mas você sempre vai ter esses 5 tipos de tempo na sua agenda. Espera aí. Se você quiser saber um pouco mais o que significa cada um desses 5 tipos de tempo, amanhã eu vou fazer outra live que eu vou explicar direitinho, porque é um assunto bem extenso. Se eu for colocar aqui, aí a live vai demorar muito tempo demais, e mais do que o programado, aí eu vou fugir da minha agenda. Então, se você quiser saber o que significa cada um desses 5 tipos de tempo e como que eles são aplicados na sua vida, vou fazer outra live amanhã, a partir de 19h30, e aí você vai conseguir descobrir o que significa cada um desses tempos, tá bom? Para vocês entenderem como que pode ser prejudicial essa situação, uma vez um amigo do trabalho que eu estava atuando me pediu uma ajuda e conselho sobre carreira, né? A ideia que ele tinha é interesse em passar em um concurso público e fazer uma transição de carreira do trabalho atual dele. Ele trabalha como profissional liberal e ganha ali por cliente atendido, né? Ele tem uma filha, gente, ele tem uma filha pequena ainda. Essa filha dele, só um minutinho aqui. Essa filha dele tem 1 aninho ainda, ela é bem pequenininha, né? Ele trabalha de 10 a 12 horas por dia, algumas vezes até no fim de semana. E dá para entender a preocupação dele, os 2 lados da moeda. Deixa eu ver aqui. Dá para entender assim, os 2 lados da moeda, né? Uma é ter mais estabilidade, de repente começar a trabalhar menos horas por semana para ficar mais com a filha pequena. E do outro lado, né, a curto prazo, ele praticamente não ia ver a filha, né? Imagina aquela situação quando você enche demais sua agenda, porque ele estava pensando em entrar num cursinho preparatório, num cursinho presencial, para ele conseguir ter mais tempo no futuro, de acordo com o planejamento dele, de passar num concurso e ter um pouco mais de flexibilidade de horário, ele ia ter que, no curto prazo, sacrificar as poucas horas que ele tinha com a filha, né, por dia. Então, eu expliquei para ele algumas técnicas desse método, que é o 24+, e que ele precisava de novas horas de produção. Lembra dos 5 tipos de tempo? Ele precisava mais tempo de produção, sem comprometer a qualidade de vida dele e o tempo escasso que ele já tinha com a filha. E sem comprometer também a renda, né, gente? Que você, quando faz um ajuste de agenda desse, uma das coisas que você tem que ver é se você vai comprometer a sua renda
de repente, num nível que pode ser perigoso, né? Aí vai depender de cada um, da forma de cada um, e também sem comprometer a qualidade de vida dele, o tempo de vida dele com a filha e tal. Os conselhos que eu dei para ele foram 3, basicamente. O primeiro é revisar o processo de atendimento ao cliente dele para reduzir esse tempo de atendimento. Eu não estou falando de reduzir a qualidade do atendimento, não. Mas você sempre pode otimizar um processo para reduzir o tempo do processo, do desenvolvimento do processo. Qualquer trabalho, qualquer coisa que você fizer, você tem como otimizar e melhorar e reduzir o tempo de execução, né? A primeira coisa que eu recomendei ele fazer foi isso. A segunda coisa que eu recomendei ele fazer você viu o tanto de gente que entrou? Falei o link no grupo. Ainda não vi, não. Não viu tanto de gente, não, Regis, mas obrigada, valeu, viu? A segunda coisa que eu recomendei para esse amigo meu foi delegar tarefas, porque tem muita coisa que hoje você faz que, de repente, você pode delegar para outras pessoas, você pode repassar essa atividade para outras pessoas. Por que guardar tudo para você? Por que fazer tudo? Se você pode delegar tarefas. A terceira recomendação para esse caso específico... Oi, Nath, tudo bem? A primeira recomendação específica para esse caso foi optar por um curso digital, daquele tipo que oferece aula gravada, né? Por quê? Para poder aproveitar aquele tempo de intervalo entre os clientes, aquele tempo que ele conseguiu antecipando que ele diminuiu no processo de atendimento do cliente dele, ele diminuiu o tempo. Então, ele pode reorganizar a agenda dele e vai sobrar um tempo a mais lá no final. Ele pode usar esse tempo, o tempo entre um atendimento de um cliente e outro, e ele também pode usar o tempo que ele vai deixar de gastar fazendo coisas que ele poderia delegar para outra pessoa. Além também de um tempo que a gente nem comentou aqui ainda, que é o tempo de transporte. De repente, uma pessoa que vai de casa para o trabalho, sem dirigir, ela está com as mãos livres ali, ela pode sim assistir alguma coisa, ela pode ver alguma coisa nesse tempo de transporte. Esse tempo não vai comprometer o tempo de lazer dela mais tarde, o tempo de descanso, simplesmente é um aproveitamento. Aí, no final disso, assim, foram essas pequenas atitudes que não só melhoraram o desempenho e a eficiência do trabalho dele, como permitiram que o tempo com a filha e com a família, o seu tempo de descanso, eles não foram sacrificados por causa disso. Por conta da pandemia, o concurso que ele pretende fazer provavelmente ainda vai demorar, mas por ter optado por esse curso online e com atendimento preferencial, o atendimento presencial aos clientes dele foram temporariamente suspensos, hoje ele pode continuar e até intensificar esse estudo no período de quarentena de forma bem mais eficiente, né? Para você que acha que não tem autodisciplina para fazer um curso online ou ler durante um tempo ósseo, um tempo de transporte, existem algumas técnicas, gente, muito legais que estimulam, como, por exemplo, você criar um lembrete de alarme, mas não é qualquer lembrete, não é qualquer alarme. Como na história que eu contei para vocês, o alarme poderia ter um título do tipo
mais tempo com a minha filha, e o alarme, se possível, soar com a foto ali, já imaginou? Toda vez que você estivesse na hora de fazer a aula, você coloca aquele alarme lá e pula uma foto da sua filha na sua frente, assim, mais tempo com a minha filha, você sabe que está na hora da aula. Ou então, outra sugestão, se é um alarme só de áudio, se já é uma criança que consegue falar, já imaginou, na hora do alarme, colocar... Gente, veio isso na minha cabeça, achei fantástico. Colocar para criança, pedir para a criança falar, né, e gravar. Papai, está na hora da aula, assiste para ficar mais tempo comigo, né? E aí a pessoa pega e coloca um áudio desse no alarme dela, ao invés de apitar, tem a voz da criança falando isso. Eu tenho certeza que para o pai, né, isso é um estímulo bem forte, né? Vai ser difícil um pai escutar isso, sabendo que todo esforço que ele está fazendo é para conseguir ter mais tempo com a filha, não querer fazer essa aula, né? Sabendo do resultado. No final das contas, a autodisciplina, ela tem a ver com as suas prioridades e o quanto significa para você realizar aquela tarefa. Quando você dá um significado para cada tarefa que você vai realizar, tudo fica mais leve de encarar. Imagina, você pensar assim, o seu alarme tocar, simplesmente tocar, com a mensagem assim, aula X, que você tem que executar ali na hora, online, às vezes está com preguiça, né? Qual que é a diferença de você ver um alarme assim, ou você escutar um alarme? Papai, está na hora da aula. Para você, assiste para você ficar mais tempo comigo. Qual que é a diferença entre você só ver aula XYZ ou a voz da sua filha falando isso? A voz do seu filho falando isso para você? Então, quando você dá significado a cada tarefa, as coisas ficam mais leves, né? As coisas ficam mais leves de fazer, é muito mais interessante, é muito mais... às vezes, uma coisa que poderia soar cansativo se torna até divertido de fazer. E um ponto de atenção é quando a gente está numa rotina que escraviza muito a gente, as pessoas, quando se dão conta disso, quando percebem isso, elas muitas vezes podem, de forma equivocada, interromper tudo que está fazendo, sabe? É tipo assim, nossa, estou cansada, não vou fazer mais nada. E algumas vezes, por causa disso, elas podem interromper alguns compromissos pessoais dela, lazer, coisa que realmente elas têm vontade de fazer, simplesmente pelo fato de estar cansada demais. Sabe aquele futebol toda semana com os amigos, ou para as meninas, aquela manicure toda semana que é de lei, que você nunca pensou que ia preferir dormir do que desmarcar, desagendar isso e tirar da sua agenda, mesmo que desse aquela dorzinha no coração. Você fala assim, eu amo fazer isso, mas eu tô tão cansada que eu prefiro dormir que fazer isso, né? Pois é, né? Antes de sair arrancando todas as coisas indiscriminadamente da sua agenda, você precisa, em primeiro lugar, anotar todas as suas atividades atuais, colocar em 4 colunas, basicamente, em ordem prioritária de execução. Prioridade para você, o que é importante para você. Não é o que é importante para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para o marido, para a esposa, é o que é importante para você. E você pode colocar em 4 colunas assim, o que você quer, o que você não quer fazer, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. E pode ser um mix dessas coisas, né? O que você quer, você pode querer e não precisar, ou precisar e não querer.
você tem que colocar tudo em ordem, e a partir daí, você pode começar a verificar o que realmente vale a pena. Primeiro, você coloca em ordem do que você quer e do que você não quer, do que você precisa, do que você não precisa. Prioridade número 1, número 2, número 3, número 4. A partir daí, você consegue saber o que você pode tirar da sua agenda, o que realmente você não vai sentir falta. Interessante, é tudo que você tem vontade de fazer, tudo aquilo que você realmente gostaria de fazer e que não está na sua agenda hoje. Porque aquilo ali pode ficar como um plano. O dia que você conseguir organizar totalmente sua agenda, usando o método que eu vou ensinando aos pouquinhos para vocês, o dia que você conseguir organizar, de repente, vai abrir um tempo ali na sua agenda para você fazer aquela coisa que você realmente sente vontade de fazer, tem desejo de fazer, e hoje você não consegue por causa do tempo, né? Como eu expliquei na última live que eu fiz antes, é importante você criar uma agenda diária, semanal, onde você vai incluir todas as atividades do seu dia. Você vai ter que identificar cada tipo de tempo de atividade, cada atividade que você faz, acordar, tomar café, tudo. Você vai fazer isso só uma vez, é só para você ter consciência de como você usa o seu dia. Como você usa seu dia. E o ideal é que seja o período de uma semana, para você saber como você usa cada dia da sua semana. Então, você vai classificar todas essas atividades em cada tipo de tempo. Lembrando que eu vou explicar os tipos de tempo amanhã. E com relação a essas atividades, você já vai saber, como você já fez a lista do que você quer, do que você não quer, do que você precisa e do que você não precisa, você já vai estar dando uma otimizada na sua agenda, você vai começar a enxergar onde estão seus pontos, onde estão suas horas de liberdade ali dentro, né? Esse é um primeiro passo que você realmente você conhecer a sua agenda de verdade, realmente você colocar ela no papel ou no computador, no celular, aí vai depender do gosto de cada um, realmente você conseguir visualizar como que é o seu dia, por cada atividade que você faz, identificar quais são os tipos de tempo, o que é mais importante para você, e só com isso, os efeitos de fazer isso já são imediatos. Você vai conseguir tirar alguns projetos do papel dessa forma. De repente, onde você não via tempo, você encontra tempo sim. Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu vou deixar um beijão para todo mundo aqui. Depois eu vou ver como é que faz para colocar essa live, para subir ela nos canais, né, nos meus canais, para deixar ela para vocês. Amanhã eu vou falar sobre os 5 tipos de tempo e como esses tempos são importantes e o que a gente pode fazer para melhorar eles e deixar para fazer a nossa vida melhor, né, gente? Mais tempo significa mais liberdade, né, não? Um beijo para vocês. E eu tinha até escrito uma coisa aqui, ó. Eu quero que vocês aprendam essas técnicas comigo, para vocês sempre estarem um passo à frente dos atletas da correria, né? Vão deixar de ser aquela pessoa que diz que está na correria. Então, eu quero vocês um passo à frente dos atletas da correria, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.